prazer de conversar hoje no nosso Conversa com Eduardo Diogo, que nos brinda com uma obra que tem um título espetacular e que é provocativo em todos os sentidos: Muda Brasil. A ideia do Muda Brasil veio na sequência de um outro trabalho feito quando, por bons anos, bons tempos, passou nos Estados Unidos e lá produziu a primeira obra que deu origem a esta e que mostra toda a experiência norte-americana, um relato de alta qualidade, com muita fidelidade aos fatos. Fez uma narrativa espetacular sobre o processo eleitoral dos Estados Unidos, nas eleições que culminaram com o candidato Donald Trump sendo eleito presidente dos Estados Unidos. We will make America great again. É uma narrativa muito enriquecedora a todos que já conhecem a cultura norte-americana, e aos que não conhecem, é um convite para que mergulhem nessa leitura e descubram detalhes muito interessantes para poder ficar sintonizado com essa potência mundial, os Estados Unidos. Tenho o prazer de conversar com o autor dessas obras, uma publicada nos Estados Unidos, e vou ouvir agora do Eduardo o que, afinal de contas, levou ele a escrever e publicar nos Estados Unidos, e esta que teve origem naquela e que agora tem a oferta no idioma português com o título muito interessante, Muda Brasil. O mestre em liderança, o advogado, o executivo, o empreendedor, diretor nacional do Sebrae, uma trajetória muito rica, muito cheia de experiências boas. Eduardo, muito obrigado por aceitar essa conversa e queria que tu nos falasse em primeiro plano a sua trajetória. Eduardo Diogo, um executivo bem-sucedido, vamos chamar assim. Seja bem-vindo. Muito grato, Anacleto, muito grato, uma alegria grande estar aqui com você, pela sua pessoa, pelo brilhantismo da sua pessoa, pelo amigo que você é, o trabalho que você, juntamente com a equipe do Sebrae aqui em Santa Catarina, você desenvolve, juntamente com o Carlos Henrique e o Luque, um trabalho da mais alta importância para o empreendedor daqui do Estado. Então, conforme você mencionou, um pequeno relato, eu comecei a atuar para além da iniciativa privada no movimento de jovens empresários, onde eu pude me dedicar 6 anos da minha vida. CONAGE? CONAGE. A CONAGE é a confederação que aglutina todos os movimentos de jovens empresários. Eu tive a oportunidade de estar à frente do movimento no município, depois no estado, depois no âmbito nacional. Foram 6 anos de dedicação. E isso me levou a ter a oportunidade de atuar no setor público. E depois de algumas oportunidades, eu ingressei no setor público, tive a oportunidade de ficar 8 anos em 2 posições, uma como diretor da Agência de Desenvolvimento do Estado e depois como secretário do Planejamento e Gestão. No meu estado natal, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Gestão, de Administração são uma só. E aí depois queria dar uma parada e fui aos Estados Unidos, conforme você muito bem relatou, e tive a oportunidade de passar 3 anos e meio morando na capital norte-americana. A CONAGE foi um ponto de partida, foi aí o início da lapidação de um empreendedor que, de alguma forma, toda a sua vida executiva, ela tem um viés de empreendedor. Essa busca, essa inquietude, quem o conhece sabe, o Eduardo é um sujeito de uma energia impressionante, de uma inquietude diante das circunstâncias da vida sempre muito presente. A CONAGE, a vida empreendedora, começou ali no movimento de jovens empresários? A CONAGE, sem dúvida alguma, teve um papel fundamental na minha vida, né? Porque eu gosto de chamar de movimento de jovens empresários, porque ali todos nós tivemos a oportunidade, e aqui de Santa Catarina também você tem um ex-presidente, que é o Dorani Caramori, e dentro desse contexto nós nos envolvemos todo e a gente tinha ali a oportunidade de trabalhar para formar ou colaborar na formação de novas e jovens lideranças empresariais para o Brasil como um todo, para que essas pessoas pudessem, a partir de valores, de princípios absolutamente sedimentados e seguros, como o patriotismo, um deles, certo? A gente poder colocar essas pessoas, trabalhar com que elas ocupassem espaços na sociedade para levar cada vez mais os princípios e valores de ética, de pluralidade, de responsabilidade social, de patriotismo, como eu falei, de interindependência para os seus respectivos setores de atividade. De certa maneira, isso ainda continua a produzir líderes empresariais a partir de um movimento desde a tenra idade. Perfeitamente. E você sai daí, passa esse tempo como executivo e mergulha na experiência norte-americana. It Was About Hope. É o título do seu livro e a pergunta é: por que Eduardo Diogo se dedica a escrever uma obra de mais de 700 páginas
muito rica, com detalhes. Quem vê, eu já tive o privilégio de acessar a obra, percebe que tem uma narrativa de todo o processo eleitoral norte-americano, coisas que nem sempre nós podemos acessar à distância ou com o noticiário convencional. Você mergulhou em documentos, você foi buscar coisas através de pesquisas. Nos conte um pouco sobre a sua experiência norte-americana e por que é tão fascinante a nação norte-americana. Bom, primeiro dizer para você que realmente o trabalho do livro foi um mergulho muito grande, um mergulho extremamente prazeroso, onde eu pude aprender muito. Ao todo, eu fiquei, dos 3 anos e meio que eu fiquei nos Estados Unidos, eu fiquei 26 meses dedicados ao trabalho do livro, né? Conforme você falou, 765 páginas lá, onde eu também pude, nos Estados Unidos, trabalhar no Banco Mundial e depois fiz também um mestrado em liderança. Mas dentro desse contexto do livro, eu diria para você que ele é, de modo muito objetivo, um choque de realidade. Ele é fruto de um choque de realidade. Porque por mais que eu não achasse, não considerasse que eu fosse tão ignorante com relação à realidade da democracia americana, ou seja, vendo ela daqui do Brasil, ao me mudar para os Estados Unidos, ao me mudar para a capital norte-americana, eu me deparei sim com uma ignorância muito grande. Ou seja, a perspectiva que eu tinha daqui, quando eu fui para lá e passei a viver aquilo 24 horas por dia, e eu passei mais de 3 anos sem vir ao Brasil, eu gosto de, quando eu estou fazendo alguma coisa, imergir, realmente me dedicar 100% àquilo. Então essa realidade, esse choque de realidade foi o primeiro passo na busca, na decisão de escrever. Então comecei a escrever algumas linhas. E você conhecia um pouco da realidade norte-americana por acesso a leituras, por todo tipo de material que chega até você. Mesmo assim houve o choque. Mesmo assim houve um choque. Mesmo assim houve um choque. O choque realmente foi gritante, eu diria para você. E aí eu falei, eu tenho que começar a escrever alguma coisa a respeito disso, né? E assim eu fiz, já no segundo semestre de 2015, nas pré-primárias. As primárias aconteceram no primeiro semestre de 2016. Então, comecei a escrever algumas linhas, né? E ao começar a escrever o relato dos fatos que estavam acontecendo, e eu comecei a identificar que aquela eleição tinha algo de diferente, e ao escrever o relato do que estava acontecendo, e o livro original, ele trata tudo o que aconteceu do dia 8 de setembro de 2015 até o dia 20 de janeiro de 2017, ou seja, a posse do presidente Donald Trump. Ao fazer esse relato, eu ia me deparando com uma série de situações que eu falava, eu não sei nada desse assunto, então eu vou ter que mergulhar para entender o porquê que isso está acontecendo assim. E ao fazer esse estudo, eu identificava, o leitor não tem a obrigação de também saber disso. E aí foi surgindo a ideia de criar uns 2 primeiros capítulos da versão original que desse ao leitor a possibilidade de entrar, de ter acesso a uma série de informações que são importantes para que ele possa entender a narração e entender o que acontece no dia a dia hoje da realidade da democracia e da política americana. Esse mergulho, quando você vai descobrindo os fatos, você consegue construir essa história a partir de documentos, a partir de experiências que você estava vivendo lá no ambiente norte-americano. Esse choque que você coloca, de certa maneira, surpreende porque ele é mais abrangente, ele é mais impactante, ele é maior do que você já havia projetado. Mas você descobre nessa narrativa muitas razões que justificam o posicionamento norte-americano no cenário mundial. Você confirma isso? Ou você descobre que essas peculiaridades norte-americanas são características de um povo que constrói isso ao longo do tempo e que hoje tem a cultura já bem sedimentada, bem firmada. Você percebe que o posicionamento norte-americano se dá pela soma dessas coisas todas? Você consegue capturar isso e colocar isso no livro? Ô, Anacleto, eu diria para você que você se sintetizou muito bem, com muita propriedade e felicidade. O que acontece é o seguinte, começa do nascimento da nação. Por isso que eu volto ao nascimento dos Estados Unidos, do que eles chamam nos Estados Unidos de Founding Fathers, os pais fundadores da nação. Então, os Estados Unidos foi um país que nasceu a partir de 13 colônias que decidiram criar uma nação com base em uma série de princípios, né, dentre os quais todos os homens nasceram e são absolutamente iguais e merecem as oportunidades iguais. Então é diferente de outros países que nasceram um processo de descobrimento, como é o nosso, de colonização, que tinha o objetivo de extrair da colônia para a metrópole o que tinha de melhor, e então os Estados Unidos foi o oposto disso. A gênese
A gênese está no nascimento daquela nação, tanto que a Declaração de Independência Norte-Americana, que ela data de 1776, quando efetivamente no dia 4 de julho o país se declarou independente, é um dos documentos mais belos, tá certo, que existe, porque ele traz exatamente essa importância, essa ideia, esse objetivo de se criar uma união perpétua. Eles utilizam inclusive esse termo, Perpetual Union, para efetivamente essa nação. Então, no primeiro capítulo eu falo de alguns fundamentos da democracia americana, como o que eu mencionei, né, o documento de independência, a Declaração de Independência, os Artigos da Confederação, que foi a primeira Constituição americana, a própria Constituição americana, né, que só uma analogia rápida com a nossa. A Constituição americana completou no ano passado 230 anos. Em 230 anos, a Constituição americana foi emendada 27 vezes. Estabilidade total. A nossa Constituição, ela, no ano passado, completou 30 anos. Ela tem mais de 1000 emendas. Então, só um aspecto de como tudo nasceu de um modo diferente. A Constituição americana, ela não é o Estado dizendo os direitos que o cidadão tem. Ela começa com we the people, dizendo o quê? Nós, investidos desse poder, tá certo? Dizemos quais são ali os limites de atuação do Estado. Óbvio que a nossa Constituição também tem um caráter desse, tem palavras semelhantes, inclusive, no seu início também, mas o conceito todo é diferenciado. O Eduardo é advogado, vamos deixar claro isso. A sua formação em Direito facilitou a compreensão desse cenário de arcabouço jurídico que, por natureza, uma Constituição tem todo o enunciado que regula a vida das pessoas. A sua formação em Direito ajudou a entender um pouco essa dinâmica? O fato de ter aprendido o tema do direito te facilitou a compreensão desse processo ou foi uma circunstância casual? Eu acredito que deva ter facilitado, né? Eu diria para você de um modo diferente assim, pelo menos não atrapalhou. Perfeito, perfeito. E essa coisa da Constituição norte-americana, um outro aspecto dela é enxuta, ela é curta. Sim. É um texto curto, é um texto que não se altera e ele é tão sintetizado que permite que cada um não tenha muita dificuldade em poder ler e ter acesso à sua totalidade. Perfeitamente. Esse aspecto da cultura norte-americana, do jeito de se comportar, de certa maneira percebendo que quando alguma coisa é feita, não é que não se tenha delitos, tem muitos delitos também por lá, mas o fato de existir punição mais claramente aplicada, isso está na cultura também, que se percebe no texto legal, na Carta Magna? Sim, isso é fundamental, esse ponto que você está falando. Apenas para ilustrar, o texto inicial da Constituição Americana ele tem apenas 7 artigos. E a Constituição Americana ela foi promulgada em 1789, portanto, 13 anos após a independência, que é de 1776. Então, a vida dos Estados Unidos, a vida da cultura americana é de que todo mundo é bom e todo mundo tem ali, efetivamente, essa prerrogativa, tá certo, da boa-fé. Isso é fundamental na cultura para todos nós, né? Por isso que quando você vai, numa atitude simples, vai numa loja de fast food e você está com o filho, ou com um amigo, ou com a esposa, ou com o marido, que você compra um refrigerante e às vezes você fala, e aconteceu muito comigo, eu falei, não, eu não vou tomar refrigerante, eu quero só água. E aí ele lhe dá um copinho plástico, você vai lá na máquina e se você pagou o refrigerante, você vai pegar o refrigerante lá. E a água está do lado aqui do refrigerante, mas se eu disse que não ia tomar refrigerante, se eu disse que eu ia tomar água, eu pego a água. Então, é a boa fé, não tem ninguém lhe fiscalizando, mas se você disser que pegou a água e pegar refrigerante, a pessoa ao seu lado já vai olhar estranho. E aí vem a importância da sanção. Óbvio que existem delitos e os delitos são inúmeros, mas a sanção ela tem que ser cada vez mais firme. E essa é uma evolução nossa. Eu acredito que agora mesmo a MP da Liberdade Econômica, que está prestes a se transformar efetivamente numa legislação, ela vai ao encontro desse contexto, né? Ou seja, tem que partir do pressuposto seguinte, olha, estão aqui as regras, você tem que cumprir essas regras. Não necessariamente o poder público vai te fiscalizar antes de você começar a trabalhar. Você já tem a liberdade, pode começar a trabalhar, estão aqui as regras. Não precisa de um licenciamento, se for uma atividade de baixo risco e por aí vai. Contudo, meu amigo, se você não cumprir essas regras e o poder público for lá fiscalizar, se não tiver de acordo com isso, aí sim, a sanção tem que ser firme do Estado. Então, eu acho que esse é um caminho bom para a gente poder caminhar e evoluir. Brasil em relação aos Estados Unidos, essas são diferenças gritantes ainda. Nós vivemos num mundo muito longe, muito distante
desse cenário que é, em tese, a evolução pretendida. Essa distância entre o modelo brasileiro e o modelo norte-americano tende a ser mantida tão grande, ou nós estamos também com esses exemplos de melhoria no arcabouço legal, tende a ser uma caminhada de encurtamento dessa distância dos modelos que deram certo no mundo, para seguirmos não tão distantes, nos aproximando então por iniciativas governamentais, por cultura das pessoas, mas pelo menos não ficando a reboque sempre das melhores nações do mundo. Você acha que nós estamos tão distantes assim? Continuaremos distantes ou vamos diminuir essa distância? Eu acredito sim que a gente está evoluindo, a gente está indo no caminho correto e, como eu gosto sempre de dizer, a direção, o rumo é mais importante do que a velocidade. Dentro desse contexto, o Brasil, obviamente, se espelha no modelo americano, que, de um modo em geral, você tem o mundo dividido no Westminster Model e no Washington Model, ou seja, nós somos um sistema presidencialista, a nossa forma de governo é a republicana e o nosso regime de governo é o regime democrático. Isso se espelha completamente com a situação, com o Washington Model, com o modelo americano. Agora, nós estamos muito para trás em uma série de aspectos, e o aspecto econômico, obviamente, é o que salta mais aos olhos. Enquanto você tem uma nação nos Estados Unidos em torno de 330 milhões de habitantes, e esses 330 milhões de habitantes produzem muito perto de 25% da riqueza do mundo. Nós temos aqui no nosso país, com os nossos 210 aproximadamente milhões de habitantes, enquanto nós produzimos aproximadamente 1,6, 1,7 da riqueza mundial. A produtividade é brutal. Pronto, esse é um aspecto fundamental, produtividade. A gente tem que evoluir muito no campo da produtividade, dentre várias outras áreas. Mas sem produtividade, a nossa competitividade no cenário global, ela tende a ser, obviamente, diminuta. Chama a atenção o título do livro que você atribuiu na obra original nos Estados Unidos. E ele fala sobre esperança. Onde é que se justifica esse achado do livro, que é sobre esperança, afinal? E nós conversávamos no momento, você e eu, sobre o teor do livro, e você me dizia: nenhum candidato passa incólume a ideia de vender algum tipo de esperança a seus potenciais eleitores. Essa foi a pegada que você aproveitou e com muita propriedade coloca no texto, na capa do livro, esse sentido de vender esperança para que o povo melhore sua vida. É nesse sentido, por que afinal você chegou a esse termo, que é sobre esperança que você trata na sua obra? Perfeitamente. Eu diria que dos dois principais aspectos, esse, você colocou com muita propriedade, é um deles, né? O candidato que tem a tendência de vencer um processo eleitoral, na minha humilde opinião, é sempre aquele que coloca nas pessoas a esperança de que ele é o melhor caminho para levar as pessoas, o conjunto da população, de onde eles estão ou de onde nós estamos, para onde nós queremos chegar. Todos nós sabemos, no fundo, que esse trajeto de onde nós estamos para onde nós queremos chegar, ele é, de certo modo, doloroso. Então, a dor é uma coisa concreta, que a gente consegue sentir de modo muito palpável no nosso dia a dia. Cada um nas nossas realidades, com um pouco mais de aperto ou um pouco menos de aperto, mas nós sentimos. Então, o candidato que nos coloca, olha, esse trajeto vai ser o menos doloroso possível, ou seja, o candidato que consegue instalar na gente a esperança de que ele vai nos ajudar nessa transição, ele é o candidato que normalmente sai vitorioso. Às vezes não está isso muito claro, perceptível, mas o meu entendimento... É uma subjetividade que salta aos olhos, né? É uma subjetividade. Interessante, mas isso não cabe só num candidato político, isso é para líderes empresariais, você tem a sua formação, a liderança, isso cabe em qualquer circunstância de papel executivo, de papel de líder, porque qualquer um, no exercício do papel de liderança, acaba sendo um pouco esse propagador de esperanças. Perfeitamente. E é nisso que você se apega quando faz esse belo enunciado, esse link com vender um futuro promissor. Isso. É por aí? Isso, mas o vender no bom sentido claro, mesmo da palavra, né? Ou seja, né, de mostrar, olha, nós temos condição aqui de colaborar, de dar nossa parcela de contribuição, e eu, como candidato, você, o Trump, a Hillary, enfim, se coloco como uma pessoa, olha, eu vou liderar esse processo, eu vou te ajudar a gente fazer essa transição juntos. E o segundo aspecto que eu mencionei é de que nas duas eleições pretéritas à eleição de 2016, o presidente Barack Obama, na primeira, obviamente, ele não era presidente, mas as duas eleições que ele foi eleito e depois reeleito,
ele foi reeleito com o slogan Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Então, o Yes We Can é um slogan muito forte de exatamente hope, de esperança. E ele era a pessoa que falava de esperança, ele é a pessoa que falou de esperança o tempo inteiro. Tanto nas campanhas pretéritas dele, como na campanha da Hillary em 2016. Mas o que é que acontece? A candidata que ele escolheu, e a Hillary Clinton foi escolhida basicamente por ele, porque, e aí entra numa outra discussão, mas a Hillary Clinton ela foi a candidata do Partido Democrata porque teve o apoio presidencial, e o apoio do presidencial se colocou por todo o partido, e numa coisa que o Partido Democrata tem, que o republicano não tem, que são os superdelegados. Mas, enfim, como ela foi a candidata escolhida pelo Barack Obama para sucedê-lo, certo? Ela não conseguiu colocar, estimular essa esperança no seu próprio eleitorado, como o Trump conseguiu no eleitorado republicano. Então, isso é um fator, Anacleto, absolutamente decisório, porque a eleição nos Estados Unidos ela é uma eleição que ela não é obrigatória como ela é no Brasil. Então, o comparecimento às urnas, o que o americano chama de turnout, é fundamental. Então, o candidato tem que estimular, incentivar, despertar naquele seu público-alvo, naquele seu efetivo, no seu eleitorado, essa vontade de estar presente. E o Trump conseguiu fazer isso melhor do que a Hillary. É muito bacana essa sua descoberta, porque eu aplico esse sentido de esperança para um cliente que vai comprar um produto, que vai comprar um serviço. Ele compra a esperança de ter uma solução para seus problemas. É o voto que você entrega de confiança a quem, em tese, vai ter toda uma trajetória posterior em favor do seu dia a dia. Correto. Então, esse princípio ele se aplica em muitas frentes da vida das pessoas. A esperança está muito mais presente do que nós podemos percebê-la no dia a dia, no cotidiano de cada um. Saindo dessa trajetória norte-americana, como é que sai daí da obra norte-americana para Muda Brasil e a obra em português com esse título? Por que você transcende e vem para o Brasil e publica aqui um livro muito bem elaborado, né? São perto de 400 páginas, né? Então é bem robusto, é uma matéria densa. Como saiu daquele e temos aqui Muda Brasil, e por que Muda Brasil nesta obra com a versão brasileira? Bom, a diferença básica dessa obra para a obra americana, porque que a obra americana ela é maior, ela tem bem mais páginas, são 765, por uma razão muito simples. Lá no livro dos Estados Unidos, eu relato tudo o que aconteceu durante as primárias. Como eu falei, lá nos Estados Unidos, o relato começa no dia 8 de setembro de 2015, inclusive antes da primeira eleição primária, que aconteceu no dia 1º de fevereiro, em Iowa. Então, aqui nesse livro, a gente pula toda essa parte das primárias, eu faço apenas um resumo introdutório para o leitor poder entender o que começou, o que aconteceu nas primárias, e falamos das convenções nacionais que aconteceram no final de julho. E aí já entramos nas convenções nacionais, tanto do Partido Democrata como do Partido Republicano. E aí já começamos no dia 1º de agosto de 2016, com o que os americanos chamam de General Elections, que são as eleições gerais. Então, essa é a diferença. Nós suprimimos isso para o livro poder ele ficar mais, vamos dizer assim, comercial e mais acessível. Palatável, né? Palatável, isso. E lá ele é um livro mais de conteúdo histórico. Lá registra, literalmente, como que o Trump chegou à candidatura no Partido Republicano, como a Hillary também chegou à candidatura no Partido Democrata. Aqui já sai nas convenções e a disputa dos dois. O foco mais nas eleições gerais até a posse do Donald Trump, 20 de janeiro de 2017. Mas tem um pouco do Brasil também. Sim, tem um pouco do Brasil. Ao longo do livro, né, a gente vai ter na condição, e eu não quis fazer isso de modo evidente, para o leitor poder ir fazendo ele mesmo as comparações com a realidade brasileira. Então, os 2 capítulos iniciais lá do livro, eles estão aqui também colocados para o leitor poder também fazer a sua comparação com a realidade brasileira. E a gente faz aí algumas reflexões que talvez sejam uma ideia talvez utópica ou de certo modo também viável, como já falava o Saramago de utopias viáveis, talvez de algum modo seja, mas enfim, uma reflexão que talvez a gente possa, em algum momento mais adiante,
construir uma união maior do nosso país, a gente entender que existem aspectos que não vão nos unir, a gente entender que a gente pode construir metas que irão nos unir a todos, a gente entender que existem políticas que a gente não quer de jeito nenhum levar adiante, o que eu chamo de políticas proibidas, e a gente tentar congelar isso, o que a gente pactua a sociedade como sendo esse nosso entendimento durante um determinado prazo. Ao longo desse prazo a gente ir colocando ideias novas, tá certo? Mas a gente deixar isso meio que congelado e esperar o resultado durante um prazo, uma pactuação dessa da sociedade com metas que sejam compartilhadas por todas, metas individuais de grupos, políticas que nós não queremos levar adiante e ao longo desse processo ir alimentando com ideias novas. A conversa com o Eduardo é um ensinamento, ele tem aí uma bagagem muito rica, muito agradável. Eu tenho um outro lado que queria que você agora, encaminhando-se para o final dessa nossa conversa, falasse um pouco. Está nessa tua, conhecendo a sua trajetória, eu o colocaria como um empreendedor, na mais elevada das concepções possíveis, porque toda essa inquietude, desde o princípio da sua carreira, sempre buscando alternativas às eventuais dificuldades, criando soluções, um resolvedor de problemas. Não foi diferente na sua trajetória pública, como escritor, porque você vai aos Estados Unidos e se depara com a oportunidade de escrever. Aliás, eu diria o seguinte, para quem já foi, para quem pretende ir aos Estados Unidos ou conhecer um pouco mais a cultura norte-americana, a organização jurídica norte-americana, um pouco das nuances de uma eleição norte-americana, a leitura é quase obrigatória para ter essa intimidade com os temas. E eu o colocaria no campo dos empreendedores nas várias formas de conceber empreendedorismo. Para você, Eduardo, esse empreendedor, quem é, afinal de contas, um sujeito empreendedor? Pegando o seu exemplo, mas que inspiração se deve ter para ter esse jeito, essa pegada, essa conduta empreendedora? Você que vive o ambiente empreendedor no próprio ambiente do Sebrae. Anacleto, eu sou uma pessoa que eu sou muito pouco ligada a um termo A, um termo B, um termo C. Eu acredito apenas que a gente deve, na vida, ser o que nós somos. Autenticidade. Autenticidade. Né? Não é apenas... a gente tem alguns mundos que às vezes a gente opta em viver. Né? O mundo do segredo, né? Que é o mundo que a gente é, mas a gente não aparenta ser. Né? O mundo talvez da mentira, onde a gente não é, mas a gente aparenta ser. E o mundo da transparência, o mundo da autenticidade, o mundo da realidade, que é o mundo onde o que nós somos, efetivamente nós aparentamos ser. Então, eu não sei qual seria o termo mais apropriado, mas para mim eu acredito que é muito importante na vida, e eu acredito que os nossos irmãos, quando conversam com a gente, conseguem entender quando nós estamos sendo sinceros e quando não somos. Eu acho que isso fica muito claro para as pessoas. Então, eu acho que essa importância, eu dedico uma relevância muito grande ao fato da gente ser e parecer ser. Eu sempre digo o seguinte, você pode discordar completamente do que eu penso. Não há problema nenhum, a gente vai discutir e vamos chegar aqui no entendimento. Mas você não vai deixar de saber o que eu penso. Então, sem a gente colocar o que a gente pensa, o que a gente acredita, os valores que movem a gente, de modo simples, de modo sincero, de modo interessado, sempre em busca de uma construção coletiva que seja melhor para todos. Eu tive o prazer de conversar com Eduardo Diogo, autor do livro Muda Brasil, que é originário de um outro trabalho feito e publicado nos Estados Unidos. É um convite à leitura, é um convite ao mergulho na cultura norte-americana. Eduardo Diogo, acima de tudo, como acabei de falar, é um empreendedor, é um sujeito que muda as coisas que se envolve, muda para melhor, e é uma trajetória muito rica, muito inspiradora. Eu te agradeço imensamente a contribuição. Quem nos assiste, de alguma forma, poderá perceber que essa autenticidade que você coloca, essa vida real, sem espaço para hipocrisia, sem espaço para fugir à sua própria identidade, é talvez um bom caminho para que se tenha o melhor dos mundos feito pelo protagonismo daqueles que têm esse compromisso em fazer de verdade, não fazer de conta. Eu te agradeço muito e como eu sei que você sempre tem aí boas mensagens e se dedica muito a estudar alguns enunciados poéticos também, seria muito prazeroso poder ouvir de ti uma mensagem final com esse pensamento de empreendedorismo, esse pensamento de Muda Brasil,
com alguma mensagem inspiradora também. Se lhe vem à cabeça agora, o convite está feito. Pode se pronunciar. Anacleto, primeiro agradecer a você essa oportunidade, expressar minha gratidão de modo muito explícito por a gente estar tendo essa conversa, a gente ter feito essa conversa. Você é uma pessoa brilhante, então ter trocado essas ideias com você, para mim, efetivamente foi uma honra. Muito grato pela oportunidade. Segundo dizer que esse livro, ele tem uma parte dele que chama-se Nota do Autor. E era uma coisa que para mim era muito cara, e o nosso presidente da Citadel Editora, que é um amigo, Marcial Conte Júnior, eu disse para ele, Marcial, essa parte para mim aqui a gente não pode mexer. Porque era muito importante para mim que o leitor pudesse conhecer um pouquinho do autor para entender um pouco das reflexões que estão colocadas aí. Então, na parte que fala assim, nota do autor, eu tento colocar um pouco mais da maneira com que eu me vejo dentro desse aspecto da transparência com que nós conversamos. E para encerrar essa mensagem que você muito bem mencionou, eu apenas deixo uma reflexão, né, mais no sentido realmente de todos nós ponderarmos, né, o que é que nós estamos fazendo, qual é a construção que a gente está fazendo no nosso dia a dia, para que no futuro as pessoas possam saber, né, as futuras gerações, que um dia nós vivemos, que um dia nós existimos. Cada um de nós, o que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, cada um na nossa área de atuação, para que a gente possa contribuir nesse aspecto. E aí a gente vai ter no dia a dia, vários momentos, a oportunidade de escolher caminhos mais fáceis e caminhos que possam não ser tão fáceis. Mas eu sugeriria que a gente possa sempre optar pelo que é melhor para todos, mesmo que não seja tão fácil, porque não seria agradável que a gente chegasse ao final das nossas vidas e olhássemos para trás e tivéssemos arrependimentos por não termos trilhado outros caminhos, não porque a gente não conseguiu vislumbrar, mas sim porque a gente optou por conveniência em trilhar aquele caminho mais fácil. Então fica como reflexão para todos nós, muito grato mais uma vez. O legado é o que nós podemos olhar para essa história e nos orgulhar. E que esse legado seja talvez a marca da existência de cada um legado positivo. Muitíssimo grato a você, que a vida continue a ser brilhante para você e para todos que o cercam. Você, sem dúvida, torna o mundo melhor. Muito obrigado e sucesso. Muito grato. Por todo sempre. Eu agora vou tomar o seu autógrafo na sequência da obra Muda Brasil. Com alegria. Muito obrigado. Obrigado.